Os preços do farelo de soja subiram 113% no acumulado de janeiro ante o mesmo período do ano passado. De acordo com o CPEA, a demanda aquecida pelo produto tem elevado os preços no mercado internacional e interno. Nós vamos entender melhor esse cenário e a perspectiva com o Lucílio Alves, professor da Exalc USP e pesquisador do CPEA. Lucílio, além da demanda aquecida, quais outros fatores levaram o farelo a atingir essa alta no mercado? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. O mercado de farelo, óleo e de soja tiveram um momento muito bom em 2020, do ponto de vista dos vendedores, claramente, sustentado, além de um contexto de demanda, por taxa de câmbio. Mas a demanda elevou os preços internacionais do farelo. Nós temos um câmbio 29% maior do que o ano passado, e isso claramente dá uma sustentação nas paridades de exportação e que se reflete no mercado interno. Claramente, nós podemos citar também, especificamente para o mercado de farelo, a menor oferta de soja na Argentina, as dificuldades de transporte e certamente toda uma questão política, tributação, que foi um tanto quanto turbulenta em 2020. E isso contribuiu para o deslocamento dos compradores, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, em que, no caso do Brasil, nós batemos recorde de exportação de farelo com quase 17 milhões de toneladas. E, no caso dos Estados Unidos, também tiveram um dos melhores anos de exportação e, por algumas toneladas, podemos dizer, eles bateram recorde, sim, de exportação também. E quando a gente observa os preços, também vemos que eles estão acima do registrado no final do ano passado. Isso por conta do mercado internacional e do dólar, na sua opinião? É isso, Priscila. Os preços internacionais do farelo, se a gente tomar como referência Chicago, eles subiram 51% a parcial de janeiro 21 em relação a janeiro 20. Nós também temos mais 29% de aumento de taxa de câmbio. E, no caso da matéria-prima soja-grão, o Brasil também teve um aumento de 90% a 95% de altas. E lembrando que para subir preços da soja em grão tem que vir receita, seja do farelo ou seja do óleo. E houve uma absorção importante de elevações de preços do farelo por parte do setor dos consumidores, ou seja, o mercado de proteína animal, o mercado de carnes como um todo, especialmente aves e suínos. E conseguiu dar uma sustentação maior nos preços do farelo, comparativamente, por exemplo, ao preço do óleo, que subiu bastante, né? E existem regiões que apontam altas ainda maiores do que 113%, Lucílio? Sim, Priscila, esse é um ponto interessante, né? Nós temos, se a gente pegar como referência região de Campinas, São Paulo e região de Chapecó, no caso de Santa Catarina, nós temos aumento na casa de 105% aí na parcial de janeiro 21 em relação à parcial de janeiro 20. E, ao mesmo tempo, nós temos as regiões paranaenses com aumento de preço na casa de 130%. E isso é interessante que, enquanto nessas outras duas primeiras regiões, Campinas e Chapecó, nós estamos falando aí de preços médios entre 2.650 a 2.700 a tonelada, nós temos regiões paranaenses com preços superiores a R$3.000 a toneladas. E lembrando que o Paraná é extremamente importante em termos de consumo de farelo para os setores de aves e de suínos. É claro que Santa Catarina também, mas no caso do Paraná nós temos uma concorrência aí com o mercado exportador dos derivados e também da soja em grão. E qual que é a tendência para os preços do farelo de soja? Os contratos negociados fora de exportação, e aí é onde a gente vê um pouquinho da tendência, eles estavam sendo negociados na casa de R$130, 530 dólares por tonelada para exportação agora janeiro e fevereiro, e volta para uma casa de 470 dólares toneladas para os próximos meses, especialmente o segundo trimestre. Nos últimos dias a gente vê uma queda importante das cotações. Isso já é reflexo, inclusive, de a perspectiva de uma chegada maior de matéria-prima e acaba sendo repassado para o farelo. Mas mesmo assim, as cotações ficam entre 450 e 480 dólares FOB Paranaguá para os próximos meses.
Ou seja, é uma queda importante comparativamente ao que estava sendo observado, mas de qualquer maneira a taxa de câmbio vai ter uma influência importante nessa transmissão de preços para o mercado doméstico. E taxa de câmbio, claramente, há uma certa incerteza quanto aos próximos períodos. A recente greve dos caminhoneiros na Argentina influenciou de alguma forma o mercado de farela de soja, visto que os argentinos são os maiores exportadores do produto? Priscila, sim, isso influenciou e já estava num contexto de altas internacionais, né, das cotações, exportações muito firmes do Brasil e dos Estados Unidos, e de repente vem a greve. Claro que isso acaba influenciando, inclusive nós tivemos o final de dezembro e agora o mês de janeiro de 2021, com os maiores prêmios de exportações de farelo de soja dos últimos 11 anos. Nós estamos falando de 30, 32 dólares por tonelada sobre o valor de Chicago. Então são valores muito expressivos, né? E que vem num contexto de entre-safra e claramente o atraso da colheita de soja no Brasil, que vai retardar o esmagamento de soja, também tem uma influência sobre esses mercados. Lucílio, obrigada pela sua participação aqui com o Mercado e Companhia. Te desejo uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima, Priscila.